Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma forma de potencializar seus ganhos com investimentos em ações. E eu não sei se você sabe ou se você já fez essas contas, mas qualquer incremento de rentabilidade ao longo dos anos, isso faz uma diferença absurda. E nesse vídeo de hoje aqui, eu vou te ensinar a incrementar a sua rentabilidade, ou seja, conseguir uma rentabilidade um pouco maior e sem correr nenhum risco a mais para isso. E essa forma de potencializar seus ganhos é chamada de aluguel de ações. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre o aluguel de ações e ver como você pode potencializar seus ganhos com as ações sem correr risco nenhum a mais por conta disso. Então vamos começar do básico aqui, porque eu quero que você entenda tudo e você já saia desse vídeo aqui potencializando os seus ganhos, aumentando a sua rentabilidade. Então, para começar esse vídeo aqui, eu vou começar explicando para vocês o que é o aluguel de ações. O aluguel de ações, ele basicamente, ele é a forma popular da gente chamar o que o nome correto seria empréstimo de ativos. Nesse empréstimo de ativos, você pode ser o doador dessas ações, né, disponibilizar essas ações para serem alugadas, ou você pode também ser o tomador. O tomador é aquele que aluga a ação de alguém e paga uma taxa por conta disso. Então, nesse vídeo aqui hoje, eu vou ensinar você a ser o doador dessas ações, ou seja, você vai alugar as suas ações para uma outra pessoa, para o tomador, e por isso você vai receber uma taxa, que é um aluguel dessas ações que você alugou para uma outra pessoa. Basicamente é isso que é o aluguel de ações. Você aluga as ações que você possui e você recebe uma taxa para isso. Você recebe um dinheiro direto na sua conta para você alugar essas suas ações. Aí você fala, Guilherme, beleza, entendi, mas qual que seria a vantagem, qual que seria a desvantagem de alugar minhas ações para outras pessoas? Bom, a principal vantagem, obviamente, é você ter uma renda extra alugando suas ações, né? Afinal de contas, vai pingar ali na sua conta esses aluguéis. É como se você tivesse um imóvel, você aluga um imóvel e você recebe o aluguel desse imóvel. Suas ações vão estar alugadas, você vai receber o aluguel dessas ações. Simples assim. Aí você pergunta assim, Guilherme, tá parecendo que é muito bom para ser verdade. Quais são as desvantagens, afinal de contas, né? Quais são os riscos que eu corro? Qual a desvantagem de alugar minhas ações? Eu, particularmente, não vejo nenhuma desvantagem em alugar minhas ações. Mas tem um único detalhe aí que eu preciso chamar a sua atenção. E esse detalhe é o seguinte: quando você aluga suas ações, você tem que, no ano seguinte, você tem que informar o ganho que você teve desse aluguel das ações no seu imposto de renda. Não significa que você vai pagar mais imposto por conta disso, porque esse aluguel que você recebe, ele já vem abatido de imposto de renda e você já recebe líquido na sua conta. Você só tem que informar que recebeu esses aluguéis dessas ações. E por isso, alguns investidores já me falaram que preferem não alugar suas ações para não ter esse incômodo, esse trabalho de informar isso no imposto de renda. Mas assim, sinceramente, eu particularmente não abro mão de ter uma renda extra ali com aluguel de ações, sendo que depois eu declaro isso rapidamente lá no imposto de renda. Então eu não me incomodo com isso. Isso seria a única desvantagem, digamos assim. Somente informar isso na sua declaração anual lá de imposto de renda. Inclusive, eu queria sua opinião aqui. Bota aqui nos comentários aqui abaixo se você é daquele tipo de investidor que prefere abrir mão dessa renda extra para não ter que declarar no imposto de renda, ou se você é igual a mim, que prefere ter uma renda a mais ali, né, uma renda desses aluguéis, e depois jogar lá no imposto de renda informando o quanto que você recebeu. Digita aqui nos comentários qual tipo de investidor que você é, que aí eu vou ter uma noção de como que você pensa com relação a isso. Mas beleza, Guilherme, já estou começando a entender, eu já entendi o que é o aluguel de ações, já entendi vantagens e desvantagens, já entendi a questão do imposto de renda, mas quanto que eu recebo? Qual a taxa que eu recebo quando eu alugo as minhas ações? E eu queria te dizer que isso varia muito. Existem ações minhas que já foram alugadas a uma taxa de 0,2, 0,3, 0,5% ao ano, e existem ações minhas que já foram alugadas a uma
taxa de 5, 10, 20% ao ano. Já tiveram alguns períodos específicos que ações já chegaram a ser alugadas próximo de 30% ao ano, as minhas ações. E eu já vi, isso não aconteceu comigo, eu já vi ações sendo alugadas com taxas acima de 40% ao ano. Mas, obviamente, você receberia 40% se você ficasse com um ano inteiro elas alugadas. Mas normalmente não é isso que acontece. Quando você aluga suas ações, elas ficam ali geralmente alguns dias, algumas semanas ou raramente alguns meses com essas ações alugadas. Então você recebe proporcionalmente àquela taxa que foi contratada. Se você alugou com a taxa de 10% ao ano e ela passa ali somente um mês alugada, você vai receber proporcional àquilo que você contratou, aquele percentual anual que você contratou. Só para vocês terem uma noção, vou mostrar aqui, no momento que eu gravo esse vídeo, as ações minhas que estão alugadas e quais as taxas que elas estão alugadas no momento. Olha essa imagem aí. A Fleury, ela está alugada a uma taxa de 5,44% ao ano. A M. Dias Branco, uma taxa de 3,71% ao ano. E a Taesa está sendo alugada ali a uma taxa de 8,17% ao ano. Isso significa, na Taesa, por exemplo, se eu ficar com as minhas ações um ano inteiro alugadas, eu vou receber exatamente ali 8,17% nesse período que elas ficaram alugadas, né? Do valor total que eu aluguei. Se eu tenho, por exemplo, 10 mil reais de ações alugadas da Taesa, no final desse período, em um ano, eu receberia ali R$ 817 por isso. Lógico que esse é o valor bruto, porque ainda vai ter um imposto que vai incidir sobre esse valor, e é o mesmo imposto que tem no Tesouro Direto, que tem em aplicações de renda fixa. Então pega aquela tabela lá de imposto de renda regressivo, começa em 22,5% e acaba em 15%, a depender do período que fica alugada. E além desse imposto, ainda tem uma outra taxa que eu vou te falar já já com relação a isso, que é da corretora. A corretora, ela pega um percentual desse lucro que você teve e te repassa o restante do lucro. Então tem todos esses detalhes aí, tem todos esses fatores. Mas já já eu te explico um pouco mais como é que funciona com relação a isso. Então, beleza, você já entendeu aqui o que é o aluguel de ações, vantagens e desvantagens, qual a média das taxas alugadas ali. E aí você me pergunta assim, Guilherme, e o que vai dizer qual a taxa que eu vou alugar minhas ações, né? O que vai dizer se uma ação vai ser alugada a 8%, 10% ao ano ou aquelas que vão ser alugadas ali a 0,2%, 0,5% ao ano? E o que vai dizer isso é a demanda, somente isso. Se tem muita gente querendo alugar essas ações de você, ou seja, os tomadores, essas taxas elas vão subir. E se tem pouca gente querendo alugar essas ações, essas taxas elas vão cair. É tudo uma questão de demanda. Ao mesmo tempo, também, se tem poucas pessoas disponibilizando aquelas ações para serem alugadas, essa taxa de aluguel ela tende a subir também, já que tem tomadores ali querendo alugar essas ações de alguém. Se tem pouca gente alugando, esse tomador ele vai pagar uma taxa maior para poder alugar essas ações do doador. E aí você me pergunta assim, Guilherme, por que tem pessoas que alugam essas ações de outras pessoas, né? Por que existem esses tomadores que pegam essas ações lá dos doadores e fica pagando uma taxa, né? Qual o benefício disso? Qual o motivo deles fazerem isso? Existem basicamente dois motivos, tá? O primeiro motivo é que o tomador, aquele que aluga as ações de você, é que eles estão apostando na queda dessas ações. E por que eles estão apostando na queda dessas ações, né? Como é que funciona esse negócio aí que você está me explicando? Para eles alugarem uma ação de outra pessoa, significa que eles venderam essa ação que eles não possuem. Vou te dar um exemplo aqui para não complicar a sua cabeça. Imagine naquele exemplo lá que eu mostrei da minha carteira que eu estou apostando na queda da M. Dias Branco. Só que eu não tenho as ações da M. Dias Branco, mas eu estou achando que elas vão cair. Eu quero apostar nisso, eu quero investir nisso. O que é que eu faço? Eu pego e vendo essas ações, mesmo que eu não tenha, eu vou lá no home broker e coloco lá, vender 1000 ações da M. Dias Branco. Eu não tenho essas ações. Mas para eu fazer isso, para eu vender essas ações que eu não possuo, eu tenho que alugar essas ações de alguém. Então eu vendo e alugo essas ações de alguém. E para isso eu fico pagando uma taxa, que é essa taxa de aluguel. Eu pago essa taxa para aquela pessoa que eu aluguei essas ações. E
como é que essa pessoa vai ganhar dinheiro, Guilherme, afinal de contas? Ele vendeu, vai ficar pagando esse aluguel, e aí? E aí o que acontece é o seguinte, se ele está certo nessa tese dele, que as ações vão cair, significa que ele vendeu a um preço X, por exemplo, ele vendeu a R$ 25 essas ações, e aí ele fica pagando essa taxa de aluguel. E aí suponha que essas ações saiam de R$ 25 e elas têm uma queda, elas vão lá para R$ 15. O que esse cara faz? Ele vai lá e recompra essas ações que ele vendeu. Se ele vendeu por 25, esse dinheiro entrou na conta dele e ele fica pagando essa taxa de aluguel. Se ele recompra essas ações por 15, significa que ele teve um lucro desses R$ 10 por ação aí. Então ele ficou pagando uma taxa para manter essas ações alugadas e depois ele recomprou essas ações e teve esse lucro aí de R$ 10 por ação. É assim que funciona e por isso que essas pessoas alugam as ações de outras para apostar na queda dessas ações e lucrar com isso. Qual o grande risco disso? O grande risco é dessas ações, ao invés delas caírem, elas começarem a subir de uma forma muito rápida, por exemplo. Ele vai ter que recomprar mais caro e vai ter o prejuízo tanto da recompra que ele recomprou mais caro, quanto das taxas que ele ficou pagando ali de aluguel dessas ações. Então é um grande risco operar dessa forma e operar vendido, que chama no termo de mercado que as pessoas costumam falar. Então esse é um dos motivos que fazem as pessoas alugarem as ações de outras pessoas. O segundo motivo é para gerar um caixa, gerar um dinheiro e fazer um outro tipo de investimento. É uma forma de alavancagem, digamos assim. Imagine que eu quero muito investir em alguma ação que eu acho que vai subir bastante e eu não tenho dinheiro para isso. Então eu pego e escolho uma ação que tem uma baixíssima volatilidade, ou seja, uma ação que eu sei, que eu imagino, na verdade, que ela não vai nem subir muito e nem cair muito. Eu só preciso desse dinheiro para eu poder investir naquela outra empresa que eu acho que vai subir. Então vamos dar um exemplo da Taesa, inclusive, aí, que é uma ação que está alugada na minha carteira. A Taesa ela tem baixíssima volatilidade, ela não sobe muito e nem cai muito. A variação dela é bem lenta e gradual. Então imagine que eu pego, vendo as ações da Taesa, que eu não possuo, e fico pagando uma taxa de aluguel. Como essa ação tem uma baixíssima volatilidade, o risco dela ter uma queda brusca ou uma alta brusca é muito baixa. Então eu fico só mesmo pagando uma taxa de empréstimo desse ativo aí. E aí, em compensação, eu pego esse dinheiro que eu vendi da Taesa e compro aquela ação que eu acho que vai subir bastante. Então essa forma de utilizar esse empréstimo de ativos para isso, é como se eu pegasse um empréstimo no banco, por exemplo, para fazer essa operação. Mas com aluguel de ações, normalmente eu consigo uma taxa muito menor do que pegar o dinheiro lá no banco. Só que, mesmo conseguindo uma taxa muito baixa para fazer esse tipo de operação, me alavancar dessa forma, eu corro aquele risco que eu falei, de uma ação subir demais. Mas se a pessoa faz nesse segundo motivo que eu falei, que é para pegar dinheiro para investir em uma outra ação que ela acha que vai subir, normalmente essa pessoa escolhe essas ações com baixíssima volatilidade, como é o caso da Taesa que eu falei para vocês aí. Então tem basicamente essas duas formas, né, esses dois motivos que fazem os tomadores pegarem as ações dos doadores emprestadas, digamos assim. Então você fala, Guilherme, já estou entendendo quase tudo aí. Já entendi o que é o aluguel de ações, que existe o doador, que existe o tomador, já entendi vantagens e desvantagens, já entendi a média de taxa que eu consigo alugar minhas ações, pode variar desde 0,2% a 0,5% ou chegar até 40% ao ano. Isso vai depender da demanda. Essa taxa ela varia de acordo com a demanda. Então já estou entendendo basicamente isso aí. E já entendi também o porquê que os tomadores pegam essas ações emprestadas. Estou entendendo tudo até aí. Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, que esse aluguel de ações, né, que você faz, se você é o doador, é uma forma também de uma pequena proteção da sua carteira. E é uma proteção que você não tem risco nenhum. E por que seria uma proteção, Guilherme? Se você lembrar que eu falei agora há pouco nesse vídeo, as taxas, elas são de acordo com a demanda por aluguel dessas ações. Em anos que a bolsa tem muita volatilidade, em anos de crise, por exemplo, o aluguel dessas ações normalmente é mais demandado. E se ele é mais demandado, normalmente essas taxas elas sobem em anos de crise, em períodos que a bolsa está mais volátil. Logo, se a bolsa está em crise ou está mais volátil, a rentabilidade da sua carteira ela tende
a cair. E se as suas ações estão disponíveis para serem alugadas e as taxas sobem, você tem ali uma rentabilidade maior com esse aluguel de ações. Então, no mesmo momento em que as suas ações elas estão caindo, você tem uma rentabilidade do aluguel dessas ações aumentando. Então, é uma forma de proteção da sua carteira. Obviamente, com uma proteção pequena, digamos assim, porque o que você ganha, a rentabilidade que você ganha com aluguel de ações, não é tão alta assim. Você vai ver já já a média de rentabilidade que você pode conseguir com o seu aluguel de ações. Mas, de qualquer forma, já é um tipo de proteção ali para você. E você pergunta assim, Guilherme, já estou entendendo, mas na prática, como é que eu faço para alugar minhas ações, para disponibilizar minhas ações para serem alugadas? Olha só, existe uma forma de você alugar diretamente suas ações na B3. Só que aí, para isso, você tem que escolher as taxas que você quer alugar, você tem que escolher o tipo de contrato que você quer usar, você tem que, no momento que você for vender suas ações, você tem que cancelar esse contrato para poder vender. Ou seja, tem um monte de burocracias aí que, na minha opinião, isso definitivamente não vale a pena. Eu não vejo vantagem em você fazer isso, em você mesmo disponibilizar suas ações para serem alugadas. Por quê? Porque é um tempo que você vai perder para fazer isso, com essas burocracias, e o dinheiro que você ganha, a rentabilidade não é tão alta assim. Qual a outra forma de você poder fazer isso sem ter nenhuma dor de cabeça, sem ter nenhum trabalho a mais? A maioria das corretoras no Brasil, elas já disponibilizam um serviço que chama de custódia remunerada. Então eu vou te dar dois exemplos aqui. Na XP, por exemplo, basta você assinar esse serviço de custódia remunerada, você vai lá em produtos, em renda variável e você vai achar lá um nomezinho custódia remunerada. Basta você ativar esse serviço, leia o contrato, leia tudo direitinho lá, ativa o serviço que automaticamente as suas ações elas já vão estar disponíveis para serem alugadas. E aí, no momento que surge essa demanda do mercado, suas ações automaticamente vão ser alugadas. E aí você começa a ganhar essa renda extra com suas ações. Na Rico, por exemplo, também existe esse serviço de custódia remunerada. É só você clicar lá, atualmente, quando eu vi aqui na plataforma, é só você clicar lá em Opere na Bolsa, depois você escolhe lá custódia remunerada e ativa esse serviço. É muito simples. Então, qual é a grande questão desse tipo de serviço de custódia remunerada? É porque a corretora ela vai ficar com uma parte do seu lucro e a outra parte ela distribui para você. A única desvantagem é essa, porque você não vai ficar com o lucro total. Então, aquela taxa lá dos 8,17% ao ano da Taesa, por exemplo, se você passasse um ano com ela alugada, por exemplo, você ia receber R$ 817. Depois ia ser abatido o imposto de renda. Depois, a corretora ia pegar uma fatia do lucro para ela e ia distribuir a outra fatia para você. Então, você acaba ficando com fatia muito menor. Mas para isso, você não tem dor de cabeça nenhuma. Mas eu, mesmo assim, eu prefiro fazer dessa forma do ter que ficar gerenciando esse aluguel das minhas ações. Eu acho muito prático e muito simples e sem risco nenhum de operação. Todos os riscos operacionais, digamos assim, fica com a corretora. E por isso que ela te cobra também esse pequeno percentual aí do lucro com esse aluguel de ações. O investidor, você que resolve alugar suas ações, não fica com risco nenhum. Então, isso é um ponto bastante positivo, na minha opinião. Uma grande dúvida que surge na maioria das pessoas é, Guilherme, eu posso vender minhas ações enquanto elas estão alugadas? E aí é um dos grandes detalhes. Se você mesmo resolve fazer por conta própria esse aluguel de ações, você ia ter que cancelar esse contrato para você poder vender suas ações. Mas nesse serviço de custódia remunerada, você pode vender a hora que você quiser as suas ações, porque a própria corretora ela resolve tudo isso e faz de forma automática para você. Então, mesmo com minhas ações lá da Taesa, elas estão alugadas, eu posso vender no momento que eu quiser, que a corretora vai cancelar esse contrato, vai alugar de outra pessoa e me devolve essas ações de forma automática. Então, eu posso sim vender as ações no momento que eu quiser, se eu usar esse serviço de custódia remunerada. E outra pergunta muito comum que surge é, Guilherme, se minhas ações estão alugadas e elas estão com outra pessoa, eu vou receber os dividendos que essas ações vão me pagar, que essas empresas vão pagar? E a resposta é sim. Você recebe como reembolso de dividendo, ou seja, a pessoa que alugou suas ações, ela vai receber esse dividendo, mas a B3 automaticamente ela
reembolsa para o dono dessas ações. Então eu recebo esse reembolso dos dividendos automaticamente na minha conta, no mesmo dia, inclusive, que a empresa paga esses dividendos. E aí a pergunta que fica, que você deve estar se perguntando agora, Guilherme, quanto que dá para ganhar mais por ano disponibilizando minhas ações para serem alugadas? Eu diria sinceramente que dá para você ganhar ali algo em torno de 0,5% a 1% ao ano, em média, a mais de rentabilidade na sua carteira. E aí você fala assim, poxa, mas é muito pouco, isso nem vale a pena. Eu te digo sinceramente que para você clicar num botãozinho lá e ativar esse serviço de custódia remunerada, não te dá trabalho nenhum para você aumentar a sua rentabilidade ali em 0,5%, 1%. E quando o mercado está mais volátil, quando tem alguma crise ali no mercado, talvez essa rentabilidade suba também, que é meio que uma proteção da sua carteira. Então eu acho sim super válido, alugo todas as minhas ações, deixo sempre disponível para serem alugadas e o seu ganho médio é esse 0,5% a 1% ao ano ali. Não espere uma rentabilidade absurda não. Mas eu queria te dizer que pode parecer pouco, mas isso no longo prazo, imagine 1% ao ano a mais na sua rentabilidade da carteira todos os anos. Isso vai dar uma diferença absurda lá na frente. Então, na minha opinião, vale sim a pena alugar as ações. A minha conclusão é: aluguem suas ações, porque eu acho que vale muito a pena essa renda extra que você vai receber. E aqui agora eu queria te fazer um outro convite. Se você deseja aumentar a sua rentabilidade na bolsa, aumentar a rentabilidade da sua carteira, estruturar bem sua carteira para ter uma boa rentabilidade, fora o aluguel de ações, e você deseja ter essa ajuda com alguns mentores, inclusive eu sou um dos mentores, eu queria te convidar para conhecer o nosso grupo de mentoria. Nesse grupo de mentoria, a gente pega na sua mão e te auxilia com a estratégia, com a estrutura da sua carteira de investimentos ali. A gente tem tanto reuniões coletivas com o grupo todo, quanto reuniões individuais também, para a gente entender de forma individual cada caso de cada aluno lá no nosso grupo de mentoria. Se você quiser fazer parte desse grupo de mentoria, você vai clicar num link que está na descrição desse vídeo aqui. Clica lá, que você vai saber tudo sobre o nosso grupo de mentoria e você pode, inclusive, falar diretamente com o meu sócio através do WhatsApp para ele te explicar tudo como é que funciona, tá bom? Clica lá que eu estou te esperando no nosso grupo de mentoria. E eu queria te pedir um favor, se eu conseguir te ajudar, agreguei valor para você, eu queria te pedir para você dar um like nesse vídeo e você se inscrever no meu canal. Isso faz com que o YouTube entenda que o meu canal é mais relevante, porque se você está dando um like e se inscrevendo, ele fala, poxa, esse conteúdo deve ser bom, então eu vou encaminhar para mais pessoas esse conteúdo. Então isso me ajuda demais. Dá um like e se inscreve aí. E outra forma de você me ajudar também a crescer mais esse canal é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Então você copia o link, tem um link compartilhar, e você copia o link e divulga nos grupos de WhatsApp que você participa, grupos de Telegram, divulga para seus amigos que querem ter uma renda extra com aluguel de ações, porque isso vai ajudar essas pessoas e também vai me ajudar a crescer mais o meu canal. Então, compartilhe o vídeo, porque isso vai me ajudar muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.